O que é fascismo? O fascismo foi um sistema político nacionalista, antiliberal e antissocialista surgido na Itália, em 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial, e que durou até 1943. Liderado por Benito Mussolini, conquistou vários países da Europa, como a Alemanha e a Espanha no período entre guerras. A palavra fascismo vem do latim fácio, que significa feixe, pois um dos símbolos fascistas era o fácio litório. Este consistia num machado envolvido num feixe de varas utilizado nas cerimônias do Império Romano como um símbolo de união. Após os estragos causados por essa ideologia na Segunda Guerra Mundial, a palavra fascismo foi ganhando novos significados. Agora, nas primeiras décadas do século XXI, é comum denominarmos fascismo ou fascista um indivíduo ou movimento que defende a repressão violenta para resolver problemas da sociedade. No entanto, essa definição não tem relação com o que era o fascismo na Itália, na década de 20 e 30. Para eles, a violência era um meio para alcançar o poder e não um fim. Ainda que tenham usado de métodos violentos em manifestações, não foram diferentes de outros grupos políticos na época. Características do fascismo. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, o sistema liberal e democrático foi seriamente questionado. Assim surgem propostas políticas de esquerda como o socialismo, que assustavam a burguesia e cidadãos mais conservadores. O fascismo se caracterizava por ser um sistema político oposto ao socialismo e também imperialista, anti-burguês, autoritário, antiliberal e nacionalista. Por defender um Estado totalitário onde o Estado controlava todas as manifestações da vida individual e nacional. A autoridade do líder era indiscutível, pois ele era o mais preparado e sabia exatamente o que a população necessitava. Nacionalismo. A nação é um bem supremo, e em nome dela qualquer sacrifício deve ser exigido e feito pelos indivíduos. Antiliberalismo. O fascismo defendia algumas ideias capitalistas, como a propriedade privada e a livre iniciativa das pequenas e médias empresas. Por outro lado, defendia a intervenção estatal na economia, o protecionismo e algumas correntes fascistas, a nacionalização de grandes empresas. Expansionismo. Visto como uma necessidade básica da nação onde as fronteiras devem ser alargadas, pois é preciso conquistar o espaço vital para que ela se desenvolva. Militarismo. A salvação nacional vem por meio da organização militar, da luta, da guerra e do expansionismo. Anticomunismo. Os fascistas rejeitavam a ideia da abolição da propriedade, da igualdade social absoluta, da luta de classes. Corporativismo. Ao invés de defender o conceito de um homem, um voto, os fascistas acreditavam que as corporações profissionais deviam eleger os representantes políticos. Também sustentavam que somente a cooperação entre classes garantia a estabilidade da sociedade. Hierarquização da sociedade. O fascismo preconiza uma visão do mundo segundo a qual cabem aos mais fortes, em nome da vontade nacional, conduzir o povo à segurança e prosperidade. O fascismo prometia restaurar aquelas sociedades destruídas pela guerra, prometendo riqueza, uma nação forte sem partidos políticos que alimentassem visões antagônicas. Fascismo na Itália. Um profundo sentimento de frustração dominou a Itália após a Primeira Guerra Mundial. O país saiu decepcionado por não ter suas reivindicações atendidas no Tratado de Versalhes, e a situação econômica era mais difícil que antes da guerra. Assim, a crise social ganhava aspectos revolucionários com o crescimento da esquerda e dos movimentos de direita. Em março de 1919, em Milão, o jornalista Benito Mussolini cria os Facidi e Combatimento e os quadrigrupos de combate e esquadrão respectivamente. Estes tinham como objetivo combater por meios violentos os adversários políticos, em especial os comunistas. O Partido Nacional Fascista, fundado oficialmente em novembro de 1921, cresceu rapidamente. O número de filiados passou de 200 mil em 1919 para 300 mil em 1921. O movimento agrupava pessoas com tendências políticas de origens variadas: nacionalistas, anti-esquerdistas, contra-revolucionários, ex-combatentes e desempregados. Em 1919, 1 milhão de trabalhadores entraram em greve. No ano seguinte, já totalizavam 2 milhões.
Mais de 600 mil metalúrgicos do norte ocuparam fábricas e tentaram dirigi-las seguindo as ideias socialistas. Por seu lado, o governo parlamentar, composto pelo Partido Socialista e pelo Partido Popular, não chegava a um acordo nas grandes questões políticas. Isto facilitaria a chegada dos fascistas ao poder. Marcha sobre Roma. Em outubro de 1922, durante o Congresso do Partido Fascista realizado em Nápoles, Mussolini anunciou a Marcha sobre Roma, onde 50 mil camisas negras uniforme fascista dirigiram-se à capital italiana. Impotente, o rei Vítor Emanuel III convidou o líder dos fascistas, Benito Mussolini, para formar o ministério. Nas eleições fraudulentas de 1924, os fascistas obtiveram 65% dos votos e em 1925, Mussolini torna-se o Duce, líder, em italiano. Mussolini começou a implantar seu programa. Acabou com as liberdades individuais, fechou e censurou jornais, anulou o poder do Senado e da Câmara dos Deputados, criou uma polícia política, responsável pela repressão. Aos poucos foi instalando o regime ditatorial. O governo manteve as aparências de monarquia parlamentarista, mas Mussolini detinha plenos poderes. Após garantir para si grande autoridade política e se cercar das elites dominantes, Mussolini buscou o desenvolvimento econômico do país. No entanto, esse período de crescimento foi duramente afetado pela crise de 1929. Totalitarismo e fascismo. O totalitarismo representa um sistema político autoritário e repressivo, onde o Estado controla todos os cidadãos, os quais não possuem liberdade de expressão bem como participação política. O período entre guerras foi uma época de radicalização política. Foi assim que os regimes totalitários se instalaram em vários países europeus, como a Itália a partir de 1922, e o nazismo, na Alemanha, em 1933. A expansão dos regimes totalitários estava relacionada aos problemas econômicos e sociais pelos quais passou a Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Também existia o temor de que o socialismo, implantado na Rússia, viesse a se expandir. Para muitos países, uma ditadura totalitária parecia a solução, pois prometia uma reação forte, próspera e sem agitações sociais. Além da Itália e da Alemanha, países como a Polônia e a Iugoslávia foram dominados por regimes totalitaristas. O fascismo se adaptava à cultura política dos países onde era adaptado. Assim ganhou o nome de franquismo na Espanha e salazarismo, em Portugal. Fascismo e nazismo. É muito comum haver confusão entre os termos fascismo e nazismo. Afinal, ambos são regimes políticos de cunho totalitários e nacionalistas que se desenvolveram na Europa no século XX. Entretanto, o fascismo foi implementado na Itália por Benito Mussolini durante o período entre guerras. Já o nazismo foi um movimento de inspiração fascista que ocorreu na Alemanha, liderado por Adolf Hitler e que se baseava, principalmente, no antissemitismo. Símbolos do fascismo na Itália. Os símbolos do fascismo eram face um machado atado a um feixe de varas. O símbolo que deu origem ao vocábulo aparecia em vários monumentos, selos e documentos oficiais. Camisa negra. Faziam parte do uniforme dos fascistas e por isso, seus membros eram chamados camisas negras. Saudação. Com o braço direito levantado, o lema crer, obedecer, combater, era dito em discursos políticos e estava presente em medalhas e quadros. Fascismo no Brasil. O fascismo no Brasil teve como representante Plínio Salgado, fundador da Ação Integralista Brasileira, em 1932. Salgado adotou um lema em tupi-guarani Anauê, a letra grega sigma como símbolo, e vestiu seus simpatizantes de camisas verdes. Defendia um Estado forte, mas rejeitou o racismo publicamente, por ser esta doutrina incompatível com a realidade brasileira. Anticomunista, se aproximou e apoiou Getúlio Vargas até o golpe de 1937, quando a AIB foi fechada, assim como os demais partidos brasileiros. Desta maneira, alguns militantes integralistas promoveram o levante integralista de 1938, mas que foi rapidamente sufocado pela polícia. Plínio Salgado foi conduzido ao exílio em Portugal e muitos de seus companheiros, presos.
O Estado Novo e o fascismo. O governo de Getúlio Vargas durante o Estado Novo 1937 a 1945 teve características fascistas como a censura, o unipartidarismo, a existência de uma polícia política e a perseguição aos comunistas. No entanto, não foi expansionista e nem escolheu nenhum outro povo para ser alvo de ataques. Assim, podemos afirmar que o Estado Novo foi nacionalista e não fascista. Se você ficou até aqui nesse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.